Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, muita gratidão à nossa querida Casa de Emmanuel, que nos proporciona esse estudo toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Hoje, dando continuidade ao livro Pão Nosso, nossa irmã Júlia vai ser a nossa guia no estudo de hoje, no capítulo 7. Então, convido também a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos unir nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, numa união com o Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, pedindo ajuda espiritual para esse encontro, desse estudo do livro Pão Nosso, agradecendo também a Emmanuel, a essa casa, né, que nos abriga, que nos tutela, para que isso possa acontecer. Assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, que pedimos a permissão para dar início ao estudo da noite de hoje, agradecidos por essa grande oportunidade. Graças a Deus, e que assim seja. Então, hoje é o estudo do livro, né, como eu falei, Pão Nosso. A gente está no capítulo 7. Hoje, o título é A Semente. A semente foi tirada de uma carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 37. E Paulo disse para nós assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de outra qualquer semente. Então, antes da gente começar, na realidade, no texto, né, que a gente vai falar aí sobre essa semente, eu vou primeiro falar sobre essa carta aos Coríntios e a importância dessa carta. Paulo, ele escreveu 3 cartas a essa comunidade que ele fundou. Só que aparece para nós somente 2 cartas, a carta, né, a 1 e a 2. A 3 ela se perdeu. Mas o que essa primeira carta o Paulo coloca, né? Ele escreveu essa carta em Éfesos, e nessa carta ele faz um manual de conduta. E quando a gente pensa nesse manual de conduta, a gente vai pensar por quê, né, que Paulo fez esse manual. Ele passou um grande tempo com essa comunidade. É numa cidade que tinha próxima a 2 grandes portos, circulava ali muita gente, muitas pessoas, e tinha muito recurso financeiro. Corinto é uma cidade na Grécia, era um povo que não é a maior parte dessa comunidade não era judia, era do pessoal dos gentios, né? E eles cultuavam, né, uma deusa chamada Afrodite, que era ligada ao sexo, ao amor, né, aos prazeres. Então, Paulo tinha muito problema dentro dessa comunidade. Então, ele fez esse manual. A primeira carta a Coríntios entra também aquela carta que todo mundo conhece, que é que ele falava, se eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, ela também pertence a essa primeira carta, não é o nosso tema de hoje, mas só para que a gente possa entender que carta é essa, né, que Paulo fez. E então, assim, nessa comunidade, né, ele trabalhou grandes questões por conta disso tudo, né, de cultuar esses deuses, de serem pessoas ainda um pouco difíceis, né, para conviver. Então, é em cima dessa carta que a gente vai trabalhar hoje, tá? E falando propriamente, né, da semente, desse texto de Paulo, ele quis trazer para nós. Eu fiz aqui um resuminho só para a gente não se perder. Eu botei aqui, ó. Ele falava, né, desses pequenos começos, né? Ele fala muito da paciência, da perseverança, porque a semente é algo muito pequeno, né?
e que isso é dado a nós, né, por alguma outra forma, não a semente literalmente, né, de uma planta, mas são essas grandes oportunidades que nós temos dadas por Deus a nós, e que a gente tem necessidade, né, de fazer esse plantio corretamente, né, para que isso possa crescer de uma forma certa, para que a gente possa ter frutos, como ele fala ali dessa árvore, né? Aí a gente vai lembrar também que em cima desse texto a gente pode pensar desse reino de Deus, né? Que esse reino de Deus começa em nós através de quê? Como se fosse um grão de mostarda, como está lá na parábola. Por que esse grão de mostarda? Que seria essa nossa fé ainda muito vacilante, essa coisa pequenininha, né? E que a gente precisa trabalhar para que a gente possa realmente fazer jus a essas lições que o Mestre nos trouxe, para que a gente possa realmente germinar, ou seja, florescer, principalmente florescer onde Deus nos plantou, né? A cada um de nós, dentro do seu espaço e do que cabe a cada um. Então, primeiro parágrafo do Emmanuel, ele vai falar para a gente assim: nos serviços. Perdão, gente. Alguém quer comentar alguma coisa desse texto de Paulo? Podem ficar à vontade. Porque eu acabei emendando, não? Então, vamos seguir. Então, Emmanuel diz para nós: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Me chamou muita atenção quando eu li esse parágrafo, quando ele fala desse sagrado papel da sacerdotisa, né? Nesses serviços da natureza, né? Essa semente. Então, primeiro eu coloquei aqui, né, que a gente ia pensar um pouco nessa parte da sacerdotisa. O que isso simbolizaria para nós de importante, para que o Emmanuel colocasse isso no texto, né? Porque a gente sabe que o Emmanuel não coloca palavras ao vento, ele tem uma significação nas palavras que ele vai abordar. Primeiro, eu fui tentar entender o que é o sacerdócio, né? E o sacerdócio é uma missão. Então, quando a gente pega essa sacerdotisa, né, que é um papel que ela vai passar a função do Criador e da vida, eu coloquei aqui o seguinte, que essa sacerdotisa seria esses poderes de proteção, esse dom de esperar para que essa semente possa crescer. Tem a parte da gestação, porque existe o gestar, né, da criação, e também a parte de incubar, ou seja, condições necessárias para que essa semente cresça, né, para que ela dê desenvolvimento. Então, e como é que a gente pode entender que essa semente ela funciona, né, como esse serviço da natureza? Porque a gente tem sempre que pensar que essa semente, a gente tem que trazer essa semente, simbolicamente a semente, a gente vai trazer para a nossa parte dentro dessa obra da criação, né? O que é que a gente está fazendo com esses recursos, né? E aí eu vim, para completar esse estudo, eu trouxe uma parte de uma frase que o Emmanuel traz dentro do livro O Consolador para exemplificar a gente, né, dentro desse contexto aqui. E lá no livro Consolador, na questão número 116, ele está respondendo a uma pergunta que fizeram a ele a respeito do nosso passado culposo, né? E aí a resposta dele cabe muito a esse contexto, que ele diz assim, ó: para desenvolver o embrião cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra.
a fim de desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol. E se a gente pensar em nós, né, a gente vem através de um ventre materno para que a gente possa chegar nesse planeta que é condizente com a nossa condição moral, para que a gente possa crescer, se desenvolver, progredir, para que a gente possa sair daqui sempre cada vez melhor. Porque cada um de nós chega aqui com uma bagagem e a gente precisa fazer o nosso trabalho da semente, do progresso, para que a gente possa seguir para essa luz. A semente vai para a luz do sol e nós vamos para a luz do mestre, né? Porque a gente sabe que Jesus veio para exemplificar para nós qual o caminho que a gente deve seguir. E esse caminho é seguir para o Pai, para a parte espiritual, no progresso do nosso espírito imortal. Deixo para vocês, já falei bastante, para que vocês possam fazer algum comentário, tá, Vitor? Bem, a semente realmente ela é um símbolo na matéria dessa inteligência divina, né? Porque você tem ali num grãozinho de mostarda, né, numa sementinha da árvore, no nosso caso, né, um espermatozoidezinho com um óvulo, são coisas tão minúsculas, né, tão pequenas, mas que ali está todo o código necessário para a formação completa da criatura, né? Então está todo fazendo uma linguagem de computador, né? Tá toda a programação, já está tudo ali naquela sementinha desenhado para que conforme vai se desenvolvendo, vai se agregando a matéria e ela já sabe exatamente, devido a essa programação, o tipo de matéria, o tipo de molécula que precisa ser agregada até chegar no desenvolvimento, né? Então, e o mesmo vale para nós, para os espíritos, né? Nós também já temos no nosso espírito todo esse código divino que vai nos tornar espíritos puros, né? Desde o início da nossa criação, lá como princípio espiritual, ainda bem, né? Ainda nem tendo ainda uma vida orgânica, né? Desde o átomo ao arcanjo, quando transitamos ainda até pelo mineral, mas já existia no nosso princípio espiritual todo esse código, tudo que a gente precisa para se tornar um espírito puro já está registrado no nosso espírito. A gente só precisa, como a semente, se desenvolver, agregar, né? E agregando, a diferença é que em vez de agregar matéria, o espírito não agrega matéria, ele agrega o quê? Conhecimento, desenvolvimento moral, e a gente vai agregando através das nossas existências todo esse conhecimento intelectual e moral para alcançarmos a nossa perfeição espiritual, né? Então, eu acho que realmente essa comparação com a semente é muito bem-vinda, né? Muito boa entre o espírito e a matéria. Como acontece na matéria, também acontece com o espírito. Se alguém quiser comentar, pode abrir o áudio. É importante, né, a gente ressaltar, né, que Jesus ele veio como modelo e exemplo, né? E 7 sermões, 49 histórias, né, que ele colocou no mundo para doutrinar um povo que tinha uma certa educação moral, né, naquela época, e que esses sermões e essas histórias ecoam até hoje no coração da gente com um pouquinho mais de conhecimento do que aquele povo, para que a gente possa refletir no nosso desenvolvimento. Eu acredito que o nosso desenvolvimento moral ele é muito mais difícil no mundo que nós vivemos hoje, onde o poder da carne é muito grande, né? Costumo dizer que se eu fizer essa comparação com a semente, nós estamos dentro de uma terra fértil de ervas daninhas, e são sementes puras tentando vencer essas ervas para crescer.
E isso demanda duas vertentes, né? Primeira delas, quem nos ensina para nós pegarmos o conhecimento? Quem pode estar na nossa frente como exemplo, né? E a gente parte para a família, né? Quando a gente fala que a família é o esteio, né? Que a família é a árvore genealógica, né? A gente também volta de novo a semente aí. Nós começamos a ver que a importância da família em cultivar essa semente desde criança até o crescimento moral dessa pessoa, né? As educações em casa, porque a gente antes de tudo, antes de ser espírito, né? Digamos assim, que é eterno, a gente está numa prova da carne. E quando nós viemos para cá, a gente vem pequeno, vem zerado, né? E a gente depende dessa árvore genealógica, dessas pessoas que estão nos guiando para fazer com que a nossa semente não vire mais uma erva daninha. E vire, sim, um fruto aonde Jesus sempre colocou, né? Para todos os apóstolos ali, a facilidade, o fardo leve, que às vezes as pessoas procuram o mais difícil. E as crenças, né? Todas as crenças, todas as religiões como um caminho para desenvolvimento moral de certos, né, indivíduos, eles são também sementes em desenvolvimento. A gente não pode esquecer disso. Hoje, talvez aqui nessa live, 6 pessoas, nós somos privilegiados por podermos discutir e entender um pouco do que é um caminho da moral, o que é um caminho de buscar o bem, lutando contra as nossas vicissitudes, talvez até ruins, que nós temos dentro, né? E se essa semente não germinar primeiro no nosso coração, né? Nada de adianta, né? Como diz a própria palavra na Bíblia, segundo alguns evangélicos, né? A boca fala aquilo que o coração sente, né? E às vezes a gente fala tanta coisa e que não é de coração, e a gente começa a ver que a gente vai secando essa semente interna, que é o nosso espírito. Então eu acho muito importante aí o que foi dito em relação à semente, esse paralelo, né? Entre a semente e a nossa moralidade. É importante que a gente faça essa pequena parábola de reflexão para a gente poder germinar dentro da gente pelo menos uma semente boa, né? Sabemos que nós temos caminhos eternos pela frente, mas a melhor vida sempre há por vir, mas o que a gente está vivendo hoje é a que a gente tem que consertar, né? Não sei se todos os amigos concordam aí. A gente está aqui para isso mesmo, né? Por isso que a gente está aqui nesses estudos, né? Para que a gente possa melhorar, né? Esse é realmente o nosso objetivo. Eu vou seguir para outro parágrafo. O Emmanuel fala para nós que ele diz assim: gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição tocada de valores infinitos à criatura. Então, eu sublinhei aqui para mim a palavra herdeira do poder divino e coopera na evolução do mundo. Então, quando Emmanuel fala isso para nós, eu coloquei aqui que a pequena semente, primeiro ela desaparece no seio da terra, né? E a gente vai pensar isso junto. Naquele momento, ela é como se ela fosse inútil na hora que você planta, né? Ou alguma coisa até desprezível, uma coisa muito minúscula. Mas, na realidade, ela dentro dessa terra, ela não fica na inércia, né? E ela também não está relegada ao abandono aparente, né? Ela confia-se às leis que regem a natureza e na dinâmica da obediência construtiva, né? Ela vai se desvencilhando desses envoltórios inferiores que a encarceram. E ela germina nesse momento vitoriosa e cresce para produzir. Se a gente pensar na gente, é mais ou menos o que o amigo falou agora, né? A gente nasce aqui, né? E Vitor também comentou, nasce aqui pequenininho, aparentemente ingênuos, né? Mas que a gente tem todo um potencial para o progresso. Mesmo que a gente esteja num mundo difícil, né? Onde a gente está aqui no mundo onde ainda é o mal que predomina, isso. Mas cada um vem com uma bagagem como essa semente.
aparentemente ela é minúscula e indefesa e inútil, né? Mas ela traz, primeiro que a gente está sendo regido por uma lei, que a lei de Deus é uma lei de amor. Aí, quando a gente pensa que para a semente crescer, ela vai precisar do sol, mas da água, de todo o adubo, né? Seria nós precisando de todo esse trabalho dos nossos pais ou de quem está conosco, né? Nos protegendo. E aí ela vai germinar, né? Vitoriosa e cresce para produzir. Agora, quando ela produz, ela não produz para si, ela produz para o outro, né? Porque a gente vai se beneficiar dos frutos. E quando a gente pensa nesses benefícios, o que nós vamos produzir quando a gente está dentro de uma reencarnação, que aí o Emmanuel diz ali, coopera na evolução do mundo. Qual é a nossa cooperação nessa evolução do mundo? Porque o mundo vai passar para a regeneração no momento que nós todos melhorarmos, né? E quem realmente não vai progredir para acompanhar esse mundo vai para um planeta de provas e expiações e não vai acompanhar esse planeta de regeneração. Então, o que a gente pode destacar dessa lição que a gente leu do Emmanuel e desses comentários, né? Que é para nós, que devemos, como a semente, ser o instrumento de Deus para o nosso irmão de caminhada. E como é que a gente vai ser esse instrumento? Com empatia, trabalhando os nossos sentimentos fraternos e produzindo ao nosso redor a caridade, mas uma caridade desinteressada, porque ainda nós, atualmente, e a grande maioria, faz o bem com interesses, né? Então, a gente tem que, como diz um outro estudo que eu participo, que ele sempre fala para nós assim, faça o bem mesmo que seja interessadamente, que o importante é fazer o bem. Mas a gente sabe que o bem dá crédito, mas ele não dá iluminação, quando é de interesse pessoal. Então, o bem interessadamente, ele vai dar crédito, mas ele não vai dar iluminação. E quando a gente leu acima, que a gente veio aqui para caminhar para a luz. E esse caminhar para a luz é a gente trabalhar dentro de nós essas vicissitudes, que aí a gente ainda tem bastante, mas que a gente já tem o entendimento da doutrina dos espíritos. Agora, o que a gente vai fazer com esse conhecimento são essas sementes que a gente está lançando no solo. Ela vai germinar de acordo com o nosso cultivo. Então, eu posso cultivar sementes boas para que eu possa dar frutos e frutos positivos. E eu também posso cultivar a semente daninha para que isso sirva não de mal para o outro, mas principalmente para mim. Porque o mal, quando eu faço para o outro, eu primeiro vou me ferir. Então, é isso que a gente tem que entender dessa semente. Que semente eu estou lançando para cooperar na evolução do mundo? Deixo para vocês aí também. Eu ouvindo a Júlia falar, né, e raciocinando em cima disso, eu fico lembrando da palavra de Nietzsche, né? Um filósofo que ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que o homem, ele cria um mundo ideal para fugir do mundo real. E pra gente, se a gente pegar a Joana de Ângeles, ela fala que no final a gente vai ver que a luta nunca foi contra o mundo, foi contra a gente. E se você olhar direitinho, nós criamos realmente esse mundo ideal pra gente. Esse mundo lúdico, né? Que a gente pensa que está vivendo. Eu quero ganhar na loto, eu quero melhorar de vida, eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter bons vizinhos. Eu digo isso porque eu tenho mais vizinhos, mas eu tenho que melhorar porque tem que ter bons vizinhos, né? E, cara, a gente cria um mundo lúdico, a gente cria um mundo muito complexo
E como fazer essa semente germinar nesse mundo ideal, sem o mundo real, né? Eu imagino Kardec lá na época, com toda a inteligência dele, todo científico, toda a pesquisa, tentando chegar além do conhecimento para nos trazer a mais pura verdade sobre o espírito, para a gente não cair nas armadilhas e não criar um mundo lúdico, criar um mundo ideal, né? Porque o que a gente vive hoje é o que a gente tem que estar satisfeito, o que a gente planta realmente é o que a gente colhe, tudo que está gravado para a gente ainda entra no nosso livre-arbítrio, para as provas que vão vir para a superação, para a gente não repetir. Mas realmente é muito complexo, né? A gente ter uma semente pura dentro da gente e tentar fazer essa semente viver ao mundo real. Porque a gente busca muito o que não é dor. E realmente, quando a gente busca mesmo para tentar fugir dessa dor, a gente cria esse mundo ideal, né? Para a gente aí. Eu vejo muito isso aí fora, em várias religiões, no espiritismo, né? O mundo ideal. Mas o mundo real de cada um de nós, ele é um mundo sofredor, ele é um mundo que dói na gente. Cada um de nós que está aqui, nós tivemos perca, nós temos perca. Nós talvez hoje a gente pense muito que perdemos algum tempo lá atrás, por algum motivo de não entender o mundo real. Mas você imagina, talvez estaríamos plantando a semente hoje para uma próxima vida, né, como um espírito eterno, e essa semente ainda vai germinar, como a própria Júlia ainda falou aí, né? Talvez a gente esteja passando por esse mundo de regeneração para a gente buscar novas moradas, né? Como diz a palavra, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente buscar novas moradas mais evoluídas, não parar ou estagnar dentro do livre-arbítrio, dentro do mundo lúdico, né? Eu sempre falo isso no espiritismo, que a gente tem que viver o mundo real. E às vezes o mundo real, para muitos, né, dói. É doloroso e ninguém quer sentir dor. Aí cria esse mundo ideal, né? Fora disso. Aí essa semente, mais uma vez, ela é regada com ilusões. E mais uma vez eu... Alguém mais? Então, vamos seguir. No outro parágrafo, o Emmanuel fala para nós assim: exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. E aí eu sublinhei aqui, né, exemplificar sabiamente a necessidade. Aí eu coloquei que o ponto de partida é o conhecimento das leis que regem a vida. Esse é o nosso primeiro ponto de partida. A gente tem que entender essas leis e tentar seguir as leis, né? Como o Leandro, né, falou, o meu jugo é leve, né? Porque esse jugo são essas leis divinas, né? Essas leis que são as leis de amor. Então, quando a gente se afasta delas, a gente sofre. Então, o primeiro ponto de partida é a gente entender isso, né? Que a gente não está aqui ao acaso. E o homem desenvolve sua caminhada evolutiva a partir de um estado primitivo. Todos nós tivemos um ponto de partida, né? Lá no estado, e a gente vem agora galgando cada vez que passa por essas reencarnações, a gente vem se aprimorando. Lógico, a gente sabe que ainda não estamos do jeito que a gente gostaria, né? Porque a gente sempre acha que poderia estar melhor. Né? A gente tem um exemplo, de Jesus, mas um pouco mais para perto da gente, a gente tem os exemplos de Chico, de Madre Teresa, que a gente ainda está tão distante deles, né? E que estiveram tão próximos de nós, né? Mas é bom que a gente tenha esses exemplos para que a gente possa se esforçar também, né? Aí eu coloquei: é preciso, portanto, que o ser humano se desenvolva intelectual e moralmente. Só que são essas duas asas, que a gente sempre escuta isso no espiritismo, mas que a moral a gente desenvolve não primeiro, a gente sempre vai desenvolver o primeiro intelecto, né? Então, assim, mas para a gente estar realmente nesse processo evolutivo
né, num patamar de melhoria, a gente precisa estar com essas duas asas aí equilibrada, a moral, né, com a intelectual. Porque você tem um intelectual, mas você não tem a moralidade, a gente vê o que acontece, né? Usa-se o que veio para gerar vida, gera morte, gera estrago, né? Então, eu coloquei aqui. E é através da lei do progresso que se regula a evolução de todos os seres e de todos os mundos que giram no universo. Porque a lei de progresso é uma das leis de Deus. Então, todos nós vamos progredir. Mesmo que você diga, eu não quero ou eu não vou, isso é lei de Deus. Mesmo que demore um pouco mais, pela rebeldia de cada um, mas a lei do progresso vai existir para todos. Cada esforço redunda num progresso. E cada novo progresso, as aquisições sucessivas vão alteando a alma dos inumeráveis degraus de perfeição. Nós somos árbitro soberano dos nossos destinos. Busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica. Então, quando a gente coloca aqui o justo lugar que nos compete, porque cada um de nós, aonde estamos, nós fomos colocados ali pela misericórdia de Deus para que a gente possa crescer e florir. Mas às vezes a gente se revolta à posição que ocupamos. Não é que a gente tenha que estar numa condição de muita dificuldade, eu não vou fazer nada porque Deus quis. Não é isso. Mas você vê que muitas pessoas, às vezes, lutam uma vida inteira, mas eles vão passar pela vida com aquela dificuldade, porque é aquela dificuldade que vai fazer com que ele progrida. Então, a gente tem que entender. Primeiro, nós somos árbitros, ou seja, a gente vai construir o nosso próprio destino. Ou miserável ou não, aí isso vai ser de acordo com o que eu colocar nessa terra, né, como a semente. Como eu vou regar, como eu vou adubar, o que eu vou fazer com isso, isso está nas minhas mãos, para que eu possa fazer bem ou mal. Deixo aí para vocês também. A semente é esse exemplo perfeito, porque a semente é resignada ao plano divino, né? A programação que é dada para ela. Ela só vai crescer no tempo certo, na hora certa e nas condições certas. E o mesmo vale para o nosso espírito. O nosso espírito só vai crescer, só vai evoluir, só vai se desenvolver se a gente regar ele do jeito certo, na hora certa, né? E plantando no solo certo. Então, enquanto a gente estiver patinando, dando para o nosso espírito o que ele não precisa, que é, né, todos os nossos vícios, nossa materialidade, né, o nosso apego, a nossa revolta, a nossa não aceitação das consequências, porque o Espiritismo nos ensina exatamente que todas essas situações difíceis pelas quais a gente tem que passar são ou resultado de nossas atitudes passadas ou necessidades exatamente para o desenvolvimento do intelecto e da moral, que é o que vai fazer o nosso espírito se desenvolver no tempo certo e na hora certa, assim como acontece com a semente. Então, não adianta a gente achar que vamos regar o nosso espírito com veneno, que vai acontecer igual com a planta, ele vai murchar, ele não vai se desenvolver. Então, ele só vai se desenvolver se a gente regar a nossa semente espiritual com a água pura, né? Que é a água da moral, a água do intelecto e a água da caridade, como diz os espíritos a Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é a água que a gente precisa regar.
o nosso espírito nessa fase, nesse momento em que a gente se encontra. Se mais alguém quiser falar, senão, Julinha, toca o barco. Não, eu queria só, não sei se estão ouvindo o que eu estou falando, então, eu só queria fazer um acréscimo aqui, que eu acho, peraí que saiu, peraí, um instantinho, é que eu acho, quer dizer, eu estou falando da minha experiência pessoal, né? Eu, na minha encarnação atual, estou falando disso. Para mim, foi muito importante ter uma vida mais longa, né? Eu vou fazer 84 anos e ainda faço muita coisa e tenho muitas atividades e trabalho e estudo, enfim. E para mim foi muito importante ter uma vida longa, porque agora que eu estou na parte final, eu olho a minha vida e vejo quanta coisa boa eu recebi. Quando eu olho para trás, eu acho a minha infância linda, a minha adolescência muito boa, a minha maturidade também. Não de perfeição, não é isso que eu estou falando, de ter vivido muita coisa boa que me ajudou muito nos meus pontos que eu vim resolver nessa encarnação e que apareceram muito mais na minha vida adulta, claro. Então, eu vejo como é importante uma vida longa, que uma vida longa dá tempo de você fazer bobagem, perceber, refazer, procurar ajuda de várias formas para você sair das bobagens e poder caminhar melhor. Então, eu agradeço a Deus a vida longa que eu tenho tido, e uma vida longa onde, graças a Deus, eu tive saúde sempre e muita oportunidade de crescer, de estudar, de aprender, mas de aprender também, principalmente no sentimento, não é aprender só intelectualmente a vida, porque às vezes você está falando muita coisa linda, muita coisa bonita, e o seu sentimento não tá acompanhando, mas ter esse acompanhamento, essa integração. Entendeu? Eu agradeço a Deus a longevidade da minha vida, a solidão que eu vivi também durante essa vida, embora cercada de muita gente, sempre com muita gente, muita troca, muita alegria, mas também com muita dificuldade interior, muita solidão, enfim, mas valeu, valeu. Eu agradeço a Deus a minha infância, a minha adolescência, as coisas ruins que me aconteceram por minha culpa, as reformulações que eu fiz, o amargor que eu tive ao fazer a reformulação e a paz também que eu estou mais agora. Não a perfeita paz, não é isso não, gente, por favor, mas uma sensação de que hoje eu sou melhor do que quando vamos dizer, há 40 anos atrás. Melhor, um pouco melhor. Muito bom muito bom o depoimento, para que a gente possa também ver que a vida longa, mas que possa ser aproveitada, né, na totalidade. Isso é muito importante. Isso. Agora eu vou seguir nesse parágrafo, ele é um parágrafo grande. Quer falar, João? Só um instantinho, rapidinho. Foi bom a Doroteia falar isso, porque eu também estava pensando numa coisa, né? Assim, o adubo da terra é o nosso livre-arbítrio, né? Ou a gente aduba ela e faz a semente crescer, florescer, dar bons frutos, ou a gente joga lá alguma coisa que vai prejudicar. Aí você comentou da tua existência, que passou, todo mundo passa, né? A gente passa também, né? E eu penso assim também, é interessante, eu não tenho, eu fiz 60 anos agora, né? Então, a gente passa por muita coisa, fica sozinho, fica junto, passa situações, passa bem, passa mal, e isso tudo a gente vai adubando a nossa terra para melhorar a nossa semente, para que a árvore cresça e dê os frutos, né? Achei interessante, você tocou no assunto, eu estava aqui pensando nisso. Era só isso. É isso mesmo. Porque Fazer um balanço.
as besteiras que eu fiz, as coisas boas também que eu fiz depois para refazer essas besteiras e as consequências dessas besteiras sobre mim e o esforço que eu fiz. Quer dizer, eu acho que vale a pena a gente estar aqui. Com toda a confusão que tem, com todas as maluquices, todas as maldades, vale a pena. Porque você escolhe. Não quero ficar na maldade, acabou. Ponto final. Aí você faz uma vida mais limitada, mais restrita no sentido de que não vai também sair por aí afora de peito aberto fazendo e acontecendo, não. Isso não é saudável, não é bom, de modo geral. A não ser que você tenha um destino lá de um avatar que não tem nada a ver comigo, nada a ver, não é meu caminho, né? Eu sou uma pessoa comum, né? Eu agora vou seguir, tá? Por conta da hora. Tá bom. Nesse parágrafo, o Emmanuel fala para nós que há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem tirar as leis profundas da natureza. Ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Então, a gente, quando vê esse grande parágrafo e a gente vai pensando algumas palavras do Emmanuel para que a gente possa trazer para nós, ele fala homens inquietos e insaciados. Olha, nesse mundo é muito complicado a gente não estar inquieto, né? A gente vê isso no geral, né? Por quê? Porque existe uma grande necessidade, né, da gente se adequar, da gente dar conta de muita coisa, e isso faz com que a gente fique muito acelerado, né? Então, a gente tem sempre que estar pensando o que eu posso melhorar para que eu possa viver melhor nesse mundo. Isso. E aí, quando ele fala aqui que tem muitos ainda que se impõem essas medidas tirânicas, né, pela força de ordem e de armas. Quando a gente pensa nessas armas, a gente não só vai pensar nas arma, né, fisicamente falando, mas a gente pode falar que nós temos a palavra como uma grande arma também. Você precisa se deter nisso, porque muitas das vezes você mata através de uma frase, né, de uma fala para alguém que às vezes dependia daquele teu sim para seguir uma vida melhor. E você, às vezes, mata um sonho de alguém. Então, a gente também tem que sempre ficar preso nessas informações que chegam para nós, porque a gente sempre é um instrumento de Deus aqui na Terra, né? Então, ele diz aqui também, né? Aceleram os processos da ambição, porque, infelizmente, a gente ainda vê isso, né, de uma forma tão gigante, mas a gente não deve se deter ao mal, porque a gente sabe que é o processo evolutivo de cada um. E essas mentirosas conquistas, porque a gente vê muito dos homens se achando, às vezes, com esses poderes transitórios, se achando dono de uma situação que, como ele falou, né, sem nenhuma edificação santificadora. Porque essa edificação santificadora é quando você já consegue fazer o bem para você
mas também para o outro. Então, eu exemplificando, né, tudo que o Emmanuel está dizendo aqui, eu fui na Gênese, capítulo 3, item 6, que vai falar para nós exatamente coisas muito importantes que Kardec trouxe lá na Gênese. Ele diz, é muito grande o texto, eu peguei só uma parte. Os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus próprios vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça e dos seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das enfermidades. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que só tem por objetivo o bem. E quando a gente se afasta dessa lei, é quando nós sofremos. Agora, a gente tem a benefício nosso, a pluralidade das existências, para que a gente possa, ou no número maior ou menor de reencarnações, aproveitar a oportunidade. Então, tá na minha vida. O que eu vou fazer numa existência longa ou média, porque, né, como a Dorô falou, é longa, mas também se eu não tiver nenhum aproveitamento, de nada. Não. Né? E aí eu coloquei mais aqui, né? Já que o espírito rebelde necessita repetir várias vezes as mesmas experiências até fazer o bem, até fazer bem essa lição, porque cada um vem com uma programação, né? Como a justiça vigora no universo, cada qual se constrói a si próprio, feliz ou desgraçado. Então está nas nossas mãos, né? E tem um ditado popular que diz, né? Tudo falta a quem tudo quer. Então, tudo vai faltar, porque se eu estou naquela cobiça do ter, eu não consigo ver nem o que eu tenho. Qual é a misericórdia de Deus na minha vida hoje? Porque eu não posso só ver o que me falta. Eu tenho que ver o que eu já tenho e agradecer por ele, pelos bens, pela saúde, pelas oportunidades. Então, deixo aí para vocês pensarem também e falarem aí. Mais uma vez, né? É o homem criando o mundo ideal, fugindo do mundo real, né? Olha, o espiritismo é um esclarecedor mesmo, né? Kardec, quando colocou e codificou lá, ele colocou muita ramificação para ele ser realmente o esclarecedor, ser o consolador, né? Como diz o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente passa por uma etapa como essa que você acabou de colocar aí, faz com que a gente entenda o poder realmente da semente que está germinando dentro da gente. Como diz aí o Vitor, né? Essa semente que é nossa, que é maravilhosa, que é única, que a gente vive várias vidas num único espírito, digamos assim. É um teatro com vários personagens tentando se superar e melhorar cada dia, né? Muito bacana. Pô, gente, desculpa aí, não tem encarnação, veio mudo, hein? O outro parágrafo, o Emmanuel fala para nós: não souberam aprender com a semente minúscula, que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Aí eu coloquei aqui para a gente pensar, né? Quando não souberam aprender com a semente minúscula, né? Porque essa semente que vai gerar o quê? O trigo
para que eu possa fazer o pão, para que eu possa ter o alimento. Então, de uma coisa muito pequena, a gente tem um alimento. Então, eu coloquei aqui, o autoconhecimento coopera para que se possa discernir em torno do que é útil ou supérfluo, indispensável ou secundário à vida feliz. E isso, todos nós, né, que temos o raciocínio lógico, né, e a gente não está com nenhum tipo de problema para que a gente possa desenvolver nossas ideias, a gente tem condições de fazer esse, como a gente falou, tantas vezes a gente fala isso, né? Esse batismo, esse mergulho, né? Para fazer esse autoconhecimento, que Joana também fala muito, porque a gente precisa se conhecer para que a gente possa discernir o que é útil e o que não é útil nesse momento para mim. Porque às vezes pode ser bom agora, mas não vai ser bom para depois. Então não adianta eu me satisfazer agora com algo, né? Com esse supérfluo, se isso vai me trazer consequências. Então, a gente hoje já tem condição para esse autoconhecimento, né? E quando a gente não faz isso, né? Vai confundindo a paz, né? Confunde a paz com a tranquilidade dos recursos que possui. Porque muita gente acha que eu só vou ter paz se eu conseguir isso ou aquilo. E tudo isso ou aquilo são coisas materiais. E a paz não está nas coisas. A paz está dentro de nós, nessa construção que a gente precisa fazer, né? Como o Chico dizia, né? Que ele não precisava daquilo, né? Que às vezes as pessoas queriam até dar a ele, achando que uma roupa nova, alguma coisa. Não é que a gente não possa ter, né? Tudo é lícito, mas a gente não deve pensar que aquilo vai me trazer a felicidade. Buscar fora o que eu preciso encontrar dentro, né? Então, e as coisas externas ganham outro valor quando o ser humano aprende a valorizar essas dádivas espirituais. Porque quantos de nós, ao acordar de manhã, agradece a oportunidade de estar vivo e de ter algumas horas do dia que a gente possa ou ganhar o sustento ou fazer coisas úteis? Porque o trabalho é qualquer ocupação útil. Eu posso não estar trabalhando para ganhar um recurso financeiro, por alguma razão, mas eu posso ser útil dentro de um trabalho que eu me proponho a fazer. E esse trabalho é para que eu possa melhorar também Júlia, mas não Júlia hoje, né, nesse corpo, mas o espírito. Porque nós não somos corpos, nós somos espíritos transitando nessa personalidade atual. Deixo para vocês aí. Tá. Então, agora eu vou ler todo, tá? Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar sementes gloriosas para edificações imortais, imprescindível, pois jamais desprezá-las. E aí a gente vê que todos esses recursos, eles vão chegar para todos nós, indistintamente. Isso não importa onde eu nasci, aonde eu cresci, o recurso que eu tenho, nada disso vai ser importante, porque o benefício, a ajuda espiritual, ela vai chegar de várias formas. Agora, qual o esforço que eu tenho feito para que eu possa melhorar já nesta existência? Possibilidades pequeninas, como Emmanuel fala, todos nós temos.
E como é que é fazer, como é saber começar esse serviço que é tão importante, que é a nossa reforma íntima? Né? Então, eu coloquei aqui: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. No momento oportuno, o auxílio do invisível alcança a todos, nas suas mais diferentes formas de expressão. Somente o coração disponível ao entendimento no bem e a mente voltada para as esferas mais elevadas podem percebê-las. Porque se eu estou só fixada no meu umbigo, nas coisas minhas, nas minhas necessidades e nas minhas dores, eu não vejo nenhuma ajuda que chega. Porque eu tô envolvida comigo. E a gente sabe pela doutrina dos espíritos que quando a gente vai buscar a dor do outro, a gente se cura. Então, eu botei aqui: a vontade é a força interior que impulsiona o ser. Porque a vontade é a maior potência da alma. E isso diz para nós o Leon Denis. A atingir seus fins ou desejos, colocando em movimento essas potências internas, orientando-as para um ideal elevado, pois o querer é poder. Agora, o que eu quero hoje? O que eu estou fazendo com as minhas sementes? Com todos esses recursos que são disponibilizados para mim? A vivência material é importante para o nosso aprimoramento, mas ela sempre será uma alavanca para o espírito imortal, na sua luta em busca da perfeição. Então, tudo que eu passo hoje, nessa existência, ou curta ou grande, né? Porque, como a Dorô falou, né? 84 anos. Isso, para um espírito imortal, é muito pouco tempo. Né? Então, a gente sabe o que estou buscando para esta minha perfeição. E aí, gente, eu vou fechar, não com as minhas conclusões, mas com o espírito protetor, que está lá no Evangelho, no capítulo 18, item 10. E esse espírito protetor diz para nós assim, ó: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Então, que a gente possa buscar os céus, buscar os nossos amigos espirituais, mas a gente precisa germinar essa semente que já está em nós, para que a gente possa dar fruto de caridade e justiça. Porque senão a nossa existência na Terra terá sido uma existência que a gente sai daqui com as mãos vazias, porque a gente não fez o bem que deveria ter feito. E que a gente possa sempre, cada dia mais, ver aonde a gente está se equivocando. Porque errar, a gente vai errar mesmo, faz parte do nosso processo. Mas aonde eu já posso, né, com a minha vontade, meu esforço, melhorar já nessa existência. Agora deixo para vocês. Desculpa. Agora sim. Como meu pai sempre dizia, quem planta vento colhe tempestade, né? Então, e também mangueira só dá manga, né? Então a gente tem que ter cuidado com o tipo de árvore que nós estamos nos tornando, né? Que tipo de sementes nós vamos espalhar, porque a criação divina é isso, ela tem essa sabedoria, né? A semente cresce, se desenvolve e gera novas sementes. E nós também somos assim, né? Nós crescemos, nos desenvolvemos, nos tornamos adultos aqui na vida material e como o parágrafo botou ali, através dos gestos, das palavras,
de tudo que a gente faz, nós estamos agora espalhando a nossa semente. Mas que tipo de semente que a gente está espalhando, né? O que a gente está plantando? Porque é isso que a gente vai colher. E a gente não pode querer desenvolver, né? A gente não pode querer plantar uma coisa e colher outra, porque a lei da natureza é sábia, né? A gente só pode dar o que a gente tem. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está regando o nosso espírito, regando a nossa semente, porque é isso que a gente vai estar desenvolvendo e é isso que a gente vai estar espalhando para todos à nossa volta. E aí a consequência pode ser ainda mais dor, ainda mais sofrimento, porque a árvore que cresce errada, né, que está dando ou que nem dá frutos, né, que é a história também da figueira seca, ela será cortada, será levada ao fogo para que possa se desenvolver novamente, né, para que possa ter uma nova oportunidade. Então, é o que vai acontecer com todos nós, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros. Os nossos galhos serão podados, jogados ao fogo para servir de adubo para continuarmos uma nova oportunidade de desenvolvimento. Quem sabe dessa vez de uma forma mais correta, de uma forma mais certa, para darmos o fruto, aquele fruto realmente necessário para aumentar e agilizar o processo evolutivo nosso e daqueles que estão à nossa volta. Alguém mais que gostaria de fazer algum comentário final? Gostaria de parabenizar todos aí pelo estudo, porque hoje me clareou muita coisa. Minha trajetória é muito difícil, eu aprendi muito pela dor, algumas coisas. O meu trabalho me leva muito ao lado material, né, vamos dizer assim, e eu luto muito contra isso, luto muito contra mim mesmo para poder vencer certos desafios. E hoje, com o que a Luísa falou, interessantíssimo a gente parar para refletir, né, nessa vida nossa, né? A gente quer sempre uma vida diferente, mas refletir na nossa vida. O que a Júlia colocou hoje aí é o tema, né? Buscando lá Paulo, né? O paralelo feito com a semente, cara, isso é um conhecimento sem igual, né? É ímpar na vida da gente. Gostaria muito de acrescentar, assim, meus parabéns aí, porque me clareou muita coisa. Hoje tirou algumas dúvidas reais minhas do que eu aprendi hoje aqui com vocês. Gente, obrigado aí. Só tenho a agradecer. Isso aí, Leandro. Tamo junto. Espero que você tenha gostado e que consiga voltar sempre que for possível. Preciso, né? Eu sei da minha guerra, preciso. Bem, quero então agradecer a Julinha, em especial, por nos guiar no estudo de hoje. Agradecer a presença de todos, que sem vocês esse estudo não existiria. E pedir à nossa irmã Ana Cláudia, que vai nos guiar no estudo da semana que vem, convido para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer. Agradecer a Deus pelos amigos, pela família, pelo alimento, pelo lar. E agradecer por essa palestra, por esse estudo. Nós possamos, Senhor, fazer de nós a diferença que nós queremos ver no mundo. Nós sabemos que não somos nada, mas, Senhor, estamos tentando, grãozinho por grãozinho, pedrinha por pedrinha, tentando passar para nos tornarmos um pouquinho melhor, que nós possamos refletir pelo estudo de hoje e que nós estamos fazendo, Senhor, realmente da nossa vida. Eu lhe agradeço, Pai, por tudo que nos concede. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pedir que todos compartilhem essa mensagem. Vamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, para que essa mensagem do Cristo se espalhe e chegue cada vez mais longe. E peçam para os seus familiares se inscreverem no canal, deixar o seu like, o seu joinha, e que Jesus abençoe a todos. Uma excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite.